salário mínimo nacional terá aumento de R$ 92 a partir de janeiro. Economia brasileira deve fechar o ano com crescimento de 3% no Produto Interno Bruto. Depois do Natal, Procon alerta que lojas físicas não são obrigadas a trocar produtos se não apresentarem defeitos de qualidade. 2023 é marcado como um dos anos mais violentos no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Laudo aponta que jovem que morreu em show foi devido à exaustão térmica causada pelo calor. Mais de 100 pessoas são levadas ao hospital com queimaduras nos olhos após uso de pomada de cabelo. Governo federal institui política para orientar atividades de segurança em sistemas virtuais e tecnológicos no Brasil. Carro voador já é realidade e modelo importado está disponível no mercado brasileiro. O Jornal das 22 desta quarta-feira já começou. Olá, boa noite. O salário mínimo nacional terá aumento de mais de R$ 90 a partir de segunda-feira, dia 1º de janeiro. Isso significa que quem recebe o salário mínimo ou benefícios vinculados a esse valor, como o seguro-desemprego e o benefício de prestação continuada, vai receber o total reajustado no início de fevereiro. O decreto foi assinado pelo presidente Lula antes de viajar de recesso. O aumento é de R$ 92 em relação aos atuais R$ 1.320. A publicação do documento deve acontecer até o próximo domingo, dia 31. E o novo valor passa a valer em 1º de janeiro. Porém, os trabalhadores só perceberão esse aumento no salário a partir de fevereiro. De acordo com o DIEESE, o salário mínimo serve como referência para cerca de 54 milhões de brasileiros. Além dos trabalhadores que trabalham com carteira assinada por meio de contrato e recebem um salário mínimo, terão direito a esse aumento também aposentados e demais beneficiários. O governo poderia ter reajustado o salário mínimo para apenas R$ 1.370,82 se considerasse apenas a inflação. Mas o aumento decidiu considerar e resolveu ser acima da inflação. Em 2 anos, as ações judiciais sobre o trabalho intermitente aumentaram 116%. Nesse tipo de contrato, o trabalhador tem a carteira assinada para prestar o serviço somente quando é chamado pela empresa e recebe pelas horas trabalhadas, mas não tem garantia de jornada mínima de trabalho. Entre janeiro de 2020 e setembro de 2022, a média mensal de contratos intermitentes foi de 6.800 trabalhadores e o número de processos contra essa modalidade cresceu 116% nos últimos 2 anos. Os motivos são de indenização por danos morais, a anulação do contrato intermitente. Contudo, nem sempre os resultados são satisfatórios para o trabalhador. Essa evolução foi gradativa, mas tem chamado a atenção. Em 2020, foram realizadas ao todo 1.180 ações na Justiça, contestando condições de trabalho impostas no modelo intermitente. Já em 2022, o número aumentou, ultrapassando a marca de 2.500 casos. E no ano seguinte, em 2023, o volume de processos continuou crescendo e até outubro deste ano atingiu quase 2.900 ações. O valor total estimado das causas chega a R$ 655 milhões, uma média de R$ 64 mil por ação. Mas apesar do volume alto de processos, apenas 21% deles, que foram abertas no período do começo de 2021 a outubro de 2023, terminaram em acordo entre as empresas e os trabalhadores, e 25% parcialmente.
inconveniente, procedentes, ou seja, quando parte das alegações é acatada pelo juiz. Só lembrando que neste modelo de contrato não há uma demanda contínua, ou seja, não compreende o mês inteiro de execução da tarefa e serve para atender a uma necessidade específica da empresa. Ela se destaca pela alternância entre os momentos de atividade e inatividade do trabalho. A Justiça Federal liberou o pagamento de requisições de pequeno valor a mais de 210 mil pessoas que têm processos relacionados a precatório, previdência social ou auxílios do INSS. Os tribunais regionais federais foram autorizados a pagar mais de 2 bilhões de reais aos beneficiários que tiveram os processos notificados em novembro deste ano. Caberá agora aos tribunais regionais federais concluir o pagamento seguindo o calendário próprio. Para consultar a data prevista para o pagamento, basta consultar a página do TRF, onde o processo está tramitando. Na tentativa de conter a quantidade de dinheiro em circulação no país, o Banco Central da Argentina vai passar a emitir notas de 20 e 50 mil pesos. A informação foi confirmada pelo presidente do país, Javier Milei. Tempo, dinheiro e gastos. Essas três condições têm feito com que o presidente da Argentina, Javier Milei, tome decisões cada vez mais desesperadas para tentar colocar a Argentina no eixo novamente. Mesmo estando há pouco menos de 20 dias no cargo, Milei tem tentado aprovar o máximo de decretos e situações econômicas possíveis para buscar, de alguma forma, uma regulação da economia argentina. A última decisão, em comum acordo com o Banco Central da Argentina, é a impressão de moedas de 20 e 50 mil pesos. Na cotação atual, os valores equivalem, respectivamente, a cerca de 120 e 300 reais. Milei confirmou a criação das novas notas após ser questionado sobre isso durante uma entrevista em um canal de notícias do país e fez referência à quantidade de bilhetes que argentinos têm de usar atualmente por conta da alta inflação. Segundo Milei, em algumas situações, a população do país está sendo obrigada a andar com um bolo de papéis no bolso e que isso é uma etiqueta na testa dizendo "me roube". Para ele, essa situação dificulta as transações e aumenta os custos. O presidente argentino argumentou ainda que a nova medida vai reduzir a quantidade de notas circulando no país e os pesos só serão usados para comprar os dólares. O novo presidente não disse, no entanto, quando as novas notas começarão a ser emitidas. A nota mais alta em circulação atualmente na Argentina é a de 2 mil pesos, cerca de 12 reais, que passou a ser emitida no início deste ano, também como uma tentativa de secar a circulação de dinheiro. A Argentina vive uma das piores crises econômicas de sua história recente, com 40% da população vivendo na pobreza e a inflação ultrapassando os 140% anuais. Além disso, Javier Milei tem dito que o corte dos gastos públicos será equivalente a 5% do produto interno bruto do país. E você vai ver depois do intervalo. Instituição criada para receber apenas afegãos refugiados passa a acolher brasileiros repatriados da faixa de Gaza. E ainda, 2023 é marcado como um dos anos mais violentos desde a Segunda Guerra Mundial. O mundo vive uma epidemia de guerras. A combinação entre o número de conflitos, os incidentes e as mortes ligadas a eles tornou 2023 o ano de violência mais disseminada no planeta desde o fim do Segundo Confronto Mundial em 1945. As mortes estão no maior ponto desde então, com a exceção de 1950, quando eclodiu a Guerra da Coreia e morreram mundialmente 550 mil pessoas, e 1994, quando o genocídio dos Tutsis em Ruanda criou um desvio sangrento na curva, com 800 mil mortes. Segundo a recém-lançada pesquisa de conflitos armados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos britânico,
houve 14% mais pessoas mortas em 2023 em relação a 2022, quando 267.700 faleceram em razão de guerras. Já os incidentes violentos ligados a embates subiram 28% ante o período anterior, passando a 137.800. Aqui é importante estabelecer a metodologia. O IISS mede os dados de maio de 2022 a junho de 2023, o que deixa meio ano de violência de fora de uma conta fechada, incluindo a brutal guerra entre Israel e Hamas, que causou mais de 20 mil mortos em pouco mais de 10 semanas até aqui. Só o crescimento apontado de mortes já supera em muito a demografia, já que a população mundial aumentou cerca de 1% ao longo de 2023, chegando aos 8 bilhões e 100 milhões de habitantes. Nesse sentido, 1950 e seus 2 bilhões e 500 mil habitantes e 1994 com 5 bilhões e 600 milhões foram proporcionalmente anos bem mais brutais em número de vítimas, mas de forma concentrada em 2 eventos únicos. Outro conflito marcante do pós-guerra no Vietnã teve, segundo estimativas conservadoras, com 1.100.300 mortes, mas ao longo de 20 anos de combates. No caso do massacre dos Tutsis pelos Hutus em Ruanda, a matança ocorreu em meros 3 meses. O IISS usa contas próprias e se alimenta de bases reconhecidas, como a do Programa de Dados de Conflitos de Uppsala, elaborado pela Universidade da cidade sueca de homônima, do Projeto de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos, ONG americana, e de órgãos como a Cruz Vermelha. Há, portanto, algumas diferenças estatísticas que permitem leituras variadas, mas o cenário é sombrio, dando corpo à impressão de tragédias sucessivas no noticiário. Guerra na Ucrânia, conflito no Oriente Médio, tensões que vão da Península Coreana à Guiana, passando por Taiwan. Pelos dados do ACLED, nota-se a fatalidade em níveis na série histórica do pós-guerra, só comparáveis a 1950 e 1994, anos de exceção. Já o UCDP, que mede desde 1975 o número de conflitos, nunca viu tantos, 183, ante um pico anterior de 176 em 2016. Um motivo para isso envolve países como o Brasil e o México. Mas o Brasil chama a atenção devido à espiral de violência associada ao narcotráfico e ao crime organizado, ocupando o 3º lugar no mundo em eventos, 10.600, o 6º em mortes, 8.300. A invasão promovida por Vladimir Putin da Ucrânia, que completará 2 anos em fevereiro de 2024, confirma também a volta da guerra entre estados como fonte de desgraça. O nome é dado a confrontos que mantêm algum grau de violência, mas sem um avanço significativo, como foi o caso da Guerra Civil no leste da Ucrânia, bancada pela Rússia desde 2014. Morreram talvez 14 mil pessoas lá, mas a maioria no primeiro ano de combate. A tensão, contudo, nunca cessou e desaguou no fevereiro de 2022. Por 3 décadas, Baku e Erevan travaram 2 guerras e várias escaramuças. Ao fim, numa campanha surpresa de 24 horas em setembro passado, os azeres tomaram a região para si, causando o êxodo de 120 mil pessoas. Houve poucas mortes, contudo, o conflito havia figurado no ranking dos 36 mais ativos do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos britânico em 2020 e 2021. A Rússia disse que a atitude do Japão de enviar mísseis para os Estados Unidos terá consequências negativas para a segurança global. A declaração foi feita após o governo japonês anunciar medidas que permitem exportação de mísseis fabricados no país sob licença estadunidense.
Na declaração do governo russo foi dito que a decisão do Japão não só passa seus próprios princípios, como faz o país perder o controle das armas, já que agora Washington poderá dispor de arsenais japoneses literalmente como quiser. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo acrescentou que Moscou não descarta que as munições possam terminar na Ucrânia em última instância. Toda essa discussão começou na sexta-feira, após o Japão anunciar o envio de mísseis Patriot para os Estados Unidos, medida considerada por muitos uma mudança na sua postura que sempre foi pacífica. Com a decisão, os japoneses poderão enviar todo o material de defesa, inclusive produtos acabados que são fabricados no Japão sob licença de uma empresa norte-americana. Yoshimasa Hayashi, principal ministro japonês, disse aos jornalistas que a medida reforçará ainda mais a aliança entre Japão e os Estados Unidos. De acordo com os 3 princípios sobre transferência de equipamentos de defesa e diretrizes tecnológicas, o Japão só pode exportar componentes fabricados sob licença dos Estados Unidos. A Força Aérea da Ucrânia, que opera mísseis Patriot fornecidos pelos Estados Unidos e pela Alemanha, informou ter abatido 28 drones russos, 2 mísseis e 2 caças nas vésperas do Natal. Na ocasião, houve ataques de drones em 6 regiões da Ucrânia. E nesta quarta-feira, o exército israelense intensificou seus ataques na faixa de Gaza. Apesar dos apelos por um cessar-fogo, os ataques das últimas 24 horas mataram 240 palestinos. A ONU informou ainda que o plano atual de Israel é expulsar a população civil do enclave. O que muitos imaginavam está acontecendo no Oriente Médio. A negligência do exército comandado por Benjamin Netanyahu para com a resolução do Conselho de Segurança da ONU não é uma novidade. Essa resolução, que pedia um cessar-fogo e uma liberação da entrada de ajuda humanitária, parece que não existe para ambos os lados. A comprovação desse desinteresse em seguir o que diz a resolução foi dada durante todos esses dias, com uma intensificação maior no dia de hoje. Isso porque nas últimas 24 horas, ao menos 240 palestinos morreram em decorrência dos ataques israelenses. Em outra frente de guerra, uma operação militar na Cisjordânia deixou mais 6 mortos e vários feridos num campo de refugiados no norte do território. Paralelamente, Israel fez um ataque aéreo na fronteira com o Líbano, que matou um combatente do Hezbollah e 2 civis. Esses ataques corroboram com o que é dito quase que diariamente pelo governo de Israel. O exército sionista afirmou nesta quarta-feira que a guerra irá durar vários meses e que os combates se estendem agora a campos de refugiados no centro de Gaza e Khan Yunis, uma grande cidade no sul do enclave. Isso significa, em outros modos, que Israel também não irá poupar os locais que poderiam ser seguros e, assim, muitos outros civis inocentes podem morrer nos campos de refugiados. Por conta dessas declarações, muitas pessoas pensam em fugir do enclave e isso pode ser uma das estratégias de Israel. Quem também pensa assim é a ONU. O relator especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos dos Deslocados Internos disse que Israel está trabalhando para expulsar a população civil de Gaza. Claramente, Israel procura alterar a composição da população local com ordens de evacuação cada vez maiores e ataques generalizados e sistemáticos contra civis e infraestruturas. Segundo um levantamento da ONU, desde o dia 7 de outubro, quando o conflito começou, 85% da população de Gaza foi deslocada internamente, sendo uma parte tentando fugir para fora do país. Ao que parece, a operação militar de Israel em Gaza visa deportar em massa a maioria da população civil e encurralar os terroristas do Hamas.
E uma instituição no interior de São Paulo, criada no ano passado, começou com o objetivo de receber apenas um grupo de afegãos refugiados. A iniciativa foi além do esperado e já recebeu pessoas do Paquistão, Irã e Venezuela. Ontem, recebeu 15 brasileiros repatriados da faixa de Gaza. Não existe um prazo máximo para que continuem por lá. O único objetivo é acolher. O projeto não tem qualquer vínculo com o governo, mas ainda assim oferece uma série de programas. Quem chega por lá, primeiramente, é acolhido, mas o leque de oportunidades é grande. Eles possuem serviços de emissão de documentos, cuidados médicos e até aulas de português. Essa não foi a primeira vez que a instituição recebeu brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Nas 2 primeiras missões de repatriação que aconteceram no mês passado e no começo deste mês, outras 20 pessoas foram acolhidas. Para que tudo aconteça, o projeto conta com a parceria do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e recebe pedidos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Eles costumam manter contato para realizar atividades com esse público, além de saber quantos refugiados estão chegando para que novas vagas sejam abertas. Eles poderão ficar no local pelo tempo que for preciso até conquistarem uma casa ou um emprego. O espaço fica localizado numa área rural no interior de São Paulo. Eles possuem um prédio administrativo, salas de aula, alojamentos, restaurantes, parquinhos, campos de futebol e até piscinas. Mas, por motivos de segurança, a localização exata não é divulgada. E olha só, existem softwares de celulares que dão acesso total à câmera, microfone e localização de uma outra pessoa. Só que usar aplicativos espiões ou mexer no aparelho alheio sem permissão pode acabar em prisão. Por causa de ciúme, controle ou para conseguir informações para chantagear ou roubar alguém, independentemente do motivo, espionar o celular ou computador alheio é crime, conhecido como stalkerware, uma junção de stalking e spyware. Essa violação pode acontecer com a ajuda de aplicativos espiões que permitem ter o acesso total ao dispositivo da vítima, até mesmo tirar fotos e gravar áudios e ligações. Mas também é considerado crime mexer no celular de outra pessoa sem autorização. O artigo 10 da Lei 9.296 diz que constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática à distância, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivo não autorizados em lei, com a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. O artigo 154-A do Código Penal, criado pela Lei Carolina Dickmann, diz que invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, com a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Atualmente, é possível enganar um usuário para clicar em um link e baixar um aplicativo espião, capaz não só de coletar dados, mas também de assumir o controle do seu dispositivo. Mas a tecnologia que permite esse download à distância é muito cara e, por isso, pouco usada por bandidos, sendo mais comum em investigações policiais. Por esta razão, os golpistas precisam ter acesso ao celular ou computador da vítima presencialmente para conseguir infectá-lo. Além disso, se o espião convive diariamente com a vítima, ele pode aproveitar momentos em que o celular está desbloqueado para baixar um aplicativo espião. Mesmo que o celular esteja bloqueado, o espião terá o controle total do aparelho, podendo, por exemplo, ligar a câmera, o microfone, fazer gravações, acessar a localização, o e-mail e até aplicativos bancários. Segundo os especialistas em tecnologia, normalmente o bandido fará a invasão com outro crime em vista, como divulgar fotos nuas da vítima ou a humilhar para conseguir senhas bancárias e desviar valores.
Quase sempre, o software espião não aparece na bandeja de aplicativos, dificultando a identificação pela vítima. Caso suspeite que seu celular está sendo espionado, é fundamental levar para um perito especializado em crimes cibernéticos, para que possa investigar se há algum aplicativo estranho no aparelho. Com a prova, a vítima pode fazer um boletim de ocorrência em uma delegacia e pedir a apresentação ao Ministério Público. E veja a seguir, laudo aponta que jovem que morreu em show foi devido à exaustão térmica causada pelo calor. E ainda, depois do Natal, Procon alerta que lojas físicas não são obrigadas a trocar produtos se não apresentarem defeitos de qualidade. A economia brasileira deve fechar o ano com um crescimento de 3% no Produto Interno Bruto, um aumento maior do que o projetado no começo do ano. Reformas estruturais como a tributária e programas de distribuição de renda podem ajudar a explicar o fortalecimento da economia no país. O ano de 2023 começou com a previsão de crescimento de 1,5% na economia do país e encerra com uma perspectiva de 2,92% de aumento do PIB. Os dados são do Banco Central com base nas projeções do mercado financeiro publicadas no Boletim Focus. Ao longo do ano, o Ministério da Fazenda também revisou as projeções do PIB. No primeiro boletim macroeconômico de 2023, a expectativa de crescimento para o ano era de 1,61%. E na mais recente publicação, a projeção da equipe econômica do governo federal prevê um aumento de 3% na soma de todas as riquezas do país. Especialistas afirmam que reformas estruturantes melhoram o ambiente de negócios e fazem com que a economia responda positivamente. Além disso, programas de acesso a crédito e distribuição de renda também influenciam do ponto de vista de consumo. A economia brasileira apresentará em 2023 um desempenho superior ao que era a expectativa no início do ano. Esse crescimento maior que o previsto, ele se deve a uma série de fatores. A reforma tributária é um deles, que ela melhora as expectativas, ela implica em uma simplificação da estrutura tributária, isso melhora o ambiente de negócios. Programas como o Desenrola também trazem para o mercado de consumo grande parcela da economia brasileira que estava alijada por problemas de crédito. E programas de transferências de renda. Então, por parte da demanda, nós temos uma série de medidas que incrementaram a demanda e, com isso, puxaram o PIB para cima, o que é muito bom. Isso se deve realmente ao efeito ainda das reformas que foram feitas de 2016 para cá, como, por exemplo, a mini-reforma trabalhista, também o advento do teto do gasto, que contribuiu para o equilíbrio fiscal até então, também a reforma da Previdência, que gera já uma folga no caixa, também a desalavancagem dos bancos públicos, concessões que geraram investimentos de longo prazo, e isso tudo surte um efeito, né? Agora, por que os economistas têm errado essas expectativas, essas projeções? De fato, é muito difícil você projetar PIB, por exemplo, num país emergente. Nas economias desenvolvidas e mais estáveis, né, isso é uma tarefa um tanto mais fácil. Aqui nós estamos sujeitos, por exemplo, às intervenções do tipo novos subsídios, programas de intervenção do governo mediante essas crises que a gente vem vivenciando. O PIB é composto por todas as riquezas do país e no Brasil os setores de serviço, agropecuária e indústria são essenciais para a melhoria dos números da economia. Na mais recente publicação do IBGE sobre o assunto, já no mês de dezembro, a agropecuária cresceu 8,8% no acumulado do ano na comparação com 2022. O valor adicionado dos serviços subiu 1,8% e a indústria registrou alta de 1%. O índice da inflação também foi revisto pelo mercado financeiro. Essa semana, o Boletim Focus apontou a terceira queda seguida para este ano,
um recuo de 4,49% para 4,46%. A inflação registra o aumento geral dos preços dos bens e serviços e um menor índice representa maior poder de compra para os consumidores. A pesquisa Radar Febraban, encomendada pela Federação Brasileira de Bancos, aponta que 46% dos brasileiros relatam melhoria na vida ao longo de 2023, um aumento de 3 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano passado. Os entrevistados também relataram uma percepção na diminuição do preço dos produtos em geral. Via de regra, o clima da opinião pública melhora nesse período de festividades de final de ano, quando as pessoas renovam as suas esperanças e os seus planos para o ano vindouro. Nessa edição de dezembro do Radar Febraban, esse otimismo se mostra bastante associado ao balanço positivo que os brasileiros fazem em relação a 2023. 59% deles acreditam que o país vai melhorar no próximo ano e 74% também apostam em melhoria em relação à sua própria vida pessoal e familiar. Lembrando que os segmentos mais otimistas são as mulheres, os mais jovens, aqueles com instrução fundamental, com menor nível de renda e os nordestinos. Um outro dado que o Radar Febraban nos traz é a respeito da percepção sobre a inflação. Houve uma queda expressiva de 25 pontos no contingente que acredita em aumento da inflação nos últimos meses, ou seja, em dezembro de 2022, eram 79% os brasileiros que apontavam um aumento dos preços nos últimos meses, enquanto agora, em dezembro de 2023, esse percentual caiu para 54%. Para o ano que vem, a meta da inflação está em 3%, com possibilidade de oscilações entre 1,5% e 4,5%. Atualmente, o mercado financeiro projeta uma inflação de 3,91% para 2024. E depois da festa de Natal, vem sempre aquele momento das trocas de presentes nas lojas. Mas é bom ficar atento porque nem sempre os consumidores têm esse direito. Depois do Natal, os primeiros dias da vida normal no comércio são voltados a uma só ação: a troca de alguns presentes, que não ficou do agrado ou do gosto de quem recebeu. Mas, segundo o Código de Defesa do Consumidor, as lojas físicas não são obrigadas a realizarem a troca, somente porque o contemplado não gostou do produto. E as lojas online têm prazo para fazer esse tipo de procedimento. A troca ela é feita dentro da garantia do produto, que é de 3 meses em produtos duráveis e 30 dias de produtos não duráveis. Ou seja, se o produto for comprado numa loja física e tiver algum vício no produto, ele tem até 3 meses para fazer a sua reclamação e solicitar a sua troca, diferentemente da compra feita em lojas online. Nas lojas online, as trocas elas são feitas de acordo com o consumidor recebeu o produto, no primeiro dia que ele recebeu o produto, com a lei dos 7 dias de arrependimento. É diferente da compra da física. Por quê? Porque ele pode trocar pelo simples fato de ele não ter gostado do produto. Por quê? Porque ele não viu o produto, ele não conseguiu pegar o produto, ele viu apenas uma foto e às vezes as fotos elas enganam, né? Então aí o produto, a partir do momento que recebeu, o consumidor, a partir do momento que recebeu o produto, né, ele olhou, não gostou, ele tem 7 dias para fazer essa devolução e solicitar o dinheiro de volta, né, de acordo com o artigo 49 do CDC. As lojas também devem informar ao consumidor o prazo de troca para evitar dor de cabeça no futuro. O que mais temos reclamação é, com certeza, a falta de informação do consumidor, o que pode ser trocado ou não, porque às vezes as lojas elas informam que pode ser feita a troca, mas não dizem qual é a data. A troca é uma cortesia do fornecedor da loja para o consumidor, se for comprado na loja física. Então, o consumidor deve ficar atento aos prazos e os tipos de compras realizadas. Levar sempre o cupom fiscal ou o cupom de troca oferecido pelas lojas. É como se fosse um acordo. Assim, a cortesia não vira dor de cabeça para ninguém e o presente fica garantido.
No mercado financeiro, em dia de agenda vazia, os investidores continuaram na expectativa por algumas divulgações importantes, com destaque para dados de inflação e emprego no Brasil e da atividade econômica nos Estados Unidos. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,22%, cotado em R$ 4,83 na venda. A Bolsa de Valores renovou mais uma vez seu recorde ao fechar esta quarta-feira em alta de 0,49% aos 134.194 pontos. O lado do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro apontou que a jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu por conta de uma exaustão térmica causada pelo calor. No mês passado, a jovem foi ao show da cantora Taylor Swift no estádio Newton Santos, na zona norte do estado. Naquele dia, os termômetros indicavam recordes de temperatura, ultrapassando os 40 graus. A jovem não suportou o calor. Ela sofreu uma parada cardíaca, foi levada ao hospital, mas não resistiu. O verão é a estação do ano que mais devemos ter cuidado com a pele, principalmente com a chegada das ondas de calor extremo. E o protetor solar é considerado o principal aliado nessa proteção. O mercado de protetor solar está cada vez mais evoluído e atualmente é possível encontrar diversas variações de protetores solares para todos os gostos e bolsos. Existem versões em gel, mousse, spray, sérum e muitas outras evoluções, o que deixa o produto mais leve e com absorção mais rápida. Mas cada pele pede um tipo de protetor solar. Em peles oleosas, o mais recomendado é usar um protetor oil-free, de textura menos pegajosa. Para a pele mista, a recomendação é apostar em opções fluídas, como as em mousse. Já nas secas, é melhor usar as versões em creme. É importante saber que quanto mais espesso o produto, maior sua aderência e proteção física. As opções leves em sérum ou gel têm a vantagem da absorção rápida, ou seja, não é preciso esperar muito tempo até secar. Os filtros em creme, mousse ou aqueles mais hidratantes são absorvidos mais lentamente. Embora nem todos os brasileiros tenham o hábito de usar protetor solar diariamente, o produto evita vários tipos de danos à pele, como queimaduras e manchas, além de ser recomendado por especialistas para prevenir o câncer de pele. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto IPSOS, apenas 37% dos brasileiros têm o hábito de passar protetor solar diariamente. Segundo especialistas, isso ocorre principalmente por fatores culturais, já que os pais não ensinam aos filhos desde cedo e, com isso, eles não aprendem. Outro fator que também influencia nessa falta de costume em relação à proteção solar é a dimensão do risco, pois o câncer de pele não aparece de forma imediata, leva tempo. O levantamento também apontou que 72% dos que tiveram ou conhecem alguém que já teve câncer de pele concordam que pessoas brancas e de olhos claros têm mais chance de terem a doença. Outro dado relevante é que as mulheres com idade entre 18 e 24 anos são as que mais dizem conhecer hábitos de prevenção contra esse tipo de câncer. Entre os comportamentos que dizem evitar estão o bronzeamento artificial e a depilação a laser. E os cuidados com a aparência e beleza aumentam em festas de fim de ano. Mas no Rio de Janeiro o resultado não foi como esperado. Mais de 100 pessoas foram socorridas com queimaduras nos olhos após uso de pomada de cabelo. A festa de Natal passou, mas os resquícios que ficaram não foram bons para 100 pessoas atendidas na emergência oftalmológica do Hospital Souza Aguiar entre a segunda e terça-feira desta semana. Essas pessoas chegaram com lesões na córnea causadas pelo contato com o composto químico presente nas pomadas modeladoras de cabelos. Segundo a secretaria, os lesionados eram pessoas que fizeram penteados fixados com o produto. Ao molharem os cabelos, a água com o ingrediente químico escorreu para os olhos, provocando irritação. Além da queimadura, o ferimento também pode causar vermelhidão, inchaço nos olhos, visão turva e até cegueira temporária e causar bastante dor.
Uma investigação foi aberta pela Vigilância em Saúde e pelo Instituto de Vigilância Sanitária do Rio, em conjunto com o órgão da Secretaria Municipal de Saúde, para identificar quais as marcas dos produtos usados pelos pacientes e em quais estabelecimentos os penteados foram feitos ou os produtos adquiridos. A secretaria também informou que algumas das marcas já identificadas estão com a comercialização e o uso suspenso pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em todo o Brasil. Uma preocupação de especialistas é o próximo fim de semana, pois a situação pode ficar pior para o Réveillon, uma vez que muitas pessoas terminam a noite mergulhando no mar. E ainda tem a previsão de chuva para a tarde do dia 31. Então, eles deixam um alerta. Quem tiver usado essas pomadas e se molhar entrando no mar ou pela água da chuva, o produto químico pode escorrer para os olhos, podendo sofrer essas lesões. A Anvisa Rio orienta que as pessoas comprem e usem somente produtos regularizados junto à Anvisa. As pomadas autorizadas podem ser consultadas no site da Anvisa. A tradicional festa de Réveillon no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, contará com a segurança de quase 3.000 policiais militares extras. O efetivo divulgado pela Prefeitura do Estado é 11% maior que o ano passado. A defesa ainda vai contar com o apoio de detectores de metais e câmeras com sistema de reconhecimento facial. O objetivo é aumentar o controle e a proteção do público. O Conselho Nacional de Trânsito decidiu prorrogar em 12 meses o prazo para a retirada da primeira carteira nacional de habilitação de candidatos que não conseguiram concluir o processo iniciado em 2019. Dessa forma, as pessoas terão até o dia 31 de dezembro de 2024 para se formarem condutores nas categorias desejadas. A prorrogação vai beneficiar diretamente 2 milhões de brasileiros que estão enfrentando dificuldades para retirar a habilitação ou concluir o processo, ainda como efeito da pandemia de Covid-19. Normalmente, o candidato tem 12 meses para fazer os exames, as aulas e as provas de habilitação. O processo de formação de condutores possui várias etapas, que vão desde exames médicos, de aulas teóricas e práticas, até a realização de provas junto ao Detran para se habilitar ou adicionar uma nova categoria à sua CNH. No ano passado, o CONTRAN também decidiu fazer a prorrogação pelas mesmas razões e porque os Detrans não têm conseguido dar conta da demanda de candidatos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. E em instantes, Rio Grande do Sul cria primeiro coral de proveta do país com o objetivo de multiplicar espécie destruída ao longo dos anos. E também, carro voador já é realidade e modelo importado está disponível no mercado brasileiro. Um grupo de cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou o primeiro coral de proveta do país. O objetivo é multiplicar a espécie e colaborar com o repovoamento de recifes que foram destruídos ao longo dos anos devido ao aumento da temperatura nos oceanos. As colônias de corais são coletadas em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia, e levadas ao laboratório. A retirada ocorre quando a produção da espécie hermafrodita, que produz tanto óvulos quanto espermatozoides, acontece. A produção acontece por criogenia. Os espermatozoides são congelados em um tubo de nitrogênio a uma temperatura de quase 200 graus abaixo de zero. Após o descongelamento, as análises mostraram que 84%, cerca de 2 bilhões de espermatozoides, estavam viáveis para a inseminação artificial. É o suficiente para repovoar um recife do tamanho de 606 campos de futebol. O processo de fecundação foi concluído pela primeira vez em laboratório há 2 anos. Os cientistas agora acompanham o desenvolvimento dos corais em ambiente controlado para garantir o sucesso da reintrodução. O avanço do estudo ainda depende de financiamento para a próxima fase. Segundo os pesquisadores, metade de algumas espécies de recifes de corais do planeta morreu na última década devido ao aquecimento das águas dos oceanos.
A bióloga Janaína Bumbir explica que os recifes são um dos ecossistemas mais diversos do mundo, que abrigam 25% de toda a biodiversidade. Antes da experiência no Brasil, corais de proveta já haviam sido reproduzidos por cientistas no Havaí, México e Taiwan. O presidente Lula assinou hoje um decreto que cria a Política Nacional de Cibersegurança voltada ao aumento da resistência das instituições brasileiras contra ataques virtuais, além de promover o desenvolvimento de tecnologias para maior segurança. O presidente Lula assinou um decreto que institui a Política Nacional de Cibersegurança, que tem o objetivo de proteger computadores, redes, sistemas essenciais e dados de possíveis ameaças digitais. A proposta deve contribuir para o combate aos crimes ligados ao setor. A medida foi tomada após diversas autoridades serem alvo de ataque hacker nas redes sociais, como a primeira-dama Rosângela da Silva, Janja. O Comitê Nacional de Cibersegurança deve ser composto de representantes do governo, da sociedade civil, de instituições científicas e de entidades do setor empresarial. O grupo vai se reunir com periodicidade trimestral. A Secretaria Executiva será de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional. Entre as competências do comitê estão propor atualizações para a política nacional, a estratégia e o plano nacional, sugerir ações de colaboração para o desenvolvimento da cooperação técnica internacional em segurança cibernética, avaliar e recomendar medidas para fortalecer a segurança cibernética e formular respostas para incidentes. O sonho do carro voador já é uma realidade. E aqui no Brasil está havendo o chamado eVTOL, sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. O modelo disponível no mercado brasileiro é importado, mas várias empresas investem na fabricação do produto em solo nacional. Fãs da animação futurista exibida no Brasil nos anos 80 já devem ter imaginado um dia ter um carro voador. Um sonho que parecia impossível, mas que agora já é realidade em países como China, Estados Unidos e Israel. E logo, logo, esses modelos devem ganhar também os céus do Brasil. A CAC vai fazer o processo de convalidação da certificação tipo que existe lá, tanto da aeronave quanto do sistema de Cloud System, e aí após essa aprovação da ANAC, aí sim estaria liberado para voar aqui no Brasil. Mesmo ainda sem autorização, o carro voador já começa a ser comercializado por aqui. Este é o primeiro modelo vendido no país. O eHang 2160S, importado pela GoHobby, já iniciamos a venda agora no lançamento do dia 12 de dezembro, mais de 14 aeronaves vendidas e esperamos atingir um número ainda bem maior. Os eVTOLs, sigla em inglês para veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, são também chamados de drones de passageiros por ter toda a tecnologia dos drones unida às principais características da aviação. No mundo já são vários os modelos fabricados, mais rápidos ou mais lentos, com maior ou menor velocidade e autonomia, número variado de passageiros, com ou sem piloto. O modelo disponível no Brasil, por exemplo, não exige a presença do profissional na aeronave. Para iniciar o voo, o piloto aciona os comandos em solo ou o próprio passageiro programa a decolagem. Porque ele não vai necessitar ter grandes conhecimentos de aviação, não vai precisar ter carteira de piloto de helicóptero, nem carteira de piloto de avião. Ele simplesmente vai dizer de onde ele vai sair, para onde ele vai, e ele vai fazer a área que o eVTOL vai voar. Ele tem tudo na memória, ele vai cumprir o plano que você determinou. Ele vai continuar o voo do jeito que você já fez. Então, não precisa que o piloto esteja em comunicação. O eHang 2160S passou por 30 mil horas de voos testes na China, sem incidentes ou acidentes, até receber a certificação tipo. É o que prova toda a segurança do modelo. Essa aeronave ela tem 16 motores e 16 hélices. Ela pode voar
com 11 apenas. Ou seja, se você perder hélice, perder motor, ela continua voando. Por isso que ela tem mais motores. Ela poderia ter sido fabricada com 8, mas ela não teria essa segurança. Além disso, ela conta lá na frente com uma câmera que a gente chama de FPV, que a pessoa que está controlando o voo em solo pode ver tudo o que está acontecendo. Além de diversos sistemas de segurança, que são aquelas letras que os aviões têm, ADS-B, TCAS, essas coisas assim. Todos esses mecanismos de segurança para garantir que ela não vai colidir com nada, que ela está no voo perfeitamente correto, com precisão centimétrica. A velocidade máxima alcançada pelo IRENG é de 100 km por hora e a autonomia é de 30 km, com uma carga de bateria. A ideia é que esse tipo de carro voador seja uma alternativa para fugir do trânsito e encurtar distâncias dentro de grandes cidades ou entre municípios vizinhos. Para chegar até esse hangar em Barueri, na Grande São Paulo, saindo da região central da capital paulista, onde fica a RIT TV, a nossa equipe, por exemplo, demorou cerca de 1 hora para percorrer 30 quilômetros. E olha que nós nem pegamos congestionamento hoje. Agora, se fosse para fazer o mesmo percurso aqui com um eVTOL, o tempo gasto seria de aproximadamente 12 minutos. Com o carro voador é possível economizar tempo e dinheiro. É o que garante o representante brasileiro do modelo. Tem 3 coisas na aviação que trazem o custo alto para a operação, que seria combustível, a tripulação e o custo de manutenção. Como a gente tem praticamente todos os motores elétricos, você tem uma redução de peças e de componentes móveis, o que traz uma redução no custo de manutenção num valor realmente considerável às aeronaves tradicionais. E se a gente pegar a tripulação, não precisa mais dela dentro da aeronave, você pode ter ela externamente. Reduz também o custo. O IRENG 216S está à venda por $650 mil. Um valor acessível se comparado ao preço de outras aeronaves no país, o que sugere que, num futuro próximo, o espaço aéreo brasileiro seja tomado por um grande número de carros voadores. E a dúvida para muita gente é como tudo isso será controlado. O controle do espaço aéreo dos eVTOLs vão ser feitos da maneira que faz os helicópteros e as aeronaves, como seres humanos mesmo controlando ali o tráfego. Mas em breve, com a quantidade de eVTOLs aumentando, eu imagino que os controles, tanto do Brasil quanto do mundo, devam utilizar softwares e inteligência artificial para fazer esse controle, para que a gente consiga ter um número maior de aeronaves voando em coordenação perfeita, sem qualquer acidente. E o Jornal das 22 termina aqui. Eu agradeço a sua companhia. Obrigada e até amanhã. Te espero ao vivo. Tchau.